Olá, amigo internauta, seja bem-vindo mais uma vez ao Web TV O Tempo na cobertura das eleições 2014. Hoje, faltando exatamente um mês para os eleitores irem às urnas, a gente vai falar de propaganda eleitoral, do que pode e o que não pode ser feito pelos candidatos na propaganda eleitoral, a importância também da propaganda eleitoral. E para falar sobre isso, a gente está aqui com o Diogo Cruvinel, que é o chefe do setor de propaganda eleitoral do TRE, que vai poder falar um pouco com a gente sobre essa questão, né? Se os candidatos estão extrapolando em alguma coisa ou outra, o que eles devem fazer, o que eles podem e o que não podem fazer, e mais do que isso, falar também sobre a importância da propaganda, né, para que as pessoas possam conhecer os candidatos, né, Diogo? Eu começo falando exatamente sobre isso. Nesse processo democrático, que é as eleições, a propaganda eleitoral ela é necessária, né? Claro, é bom a gente deixar claro para os eleitores que não é possível se falar em democracia sem que haja a informação por parte do eleitor. Então, eleições não é só o eleitor comparecer às urnas e digitar qualquer número, né? Ou ainda que ele tenha um candidato em mente. É necessário que ele tenha acesso às informações sobre todos os candidatos, todas as suas opções e também as propostas de cada um deles, né? Então, é importante o eleitor fazer a sua parte, né? O seu papel como cidadão numa democracia vai além do comparecimento nas urnas. Ele tem que fazer a sua parte pesquisando as propostas dos candidatos e ele vai ter acesso a essas propostas por meio justamente da propaganda eleitoral. É por isso que às vezes há questões que são proibidas, etc e tal, mas há toda a legislação permitindo que essa propaganda seja feita, né? Através da televisão, através da internet, né? Dos meios físicos, na rua, justamente para que o eleitor possa conhecer melhor os candidatos, né? Nesse processo especificamente, uma coisa que as pessoas enxergam muito na rua, né? No seu dia a dia, é a questão dos cavaletes, né? Os cavaletes que são colocados para que as pessoas possam aí conhecer a imagem dos candidatos. O que pode e o que não pode ser feito nessa questão específica dos cavaletes? Em relação aos cavaletes, são tipos de propaganda bastante utilizados desde 2006, quando houve a proibição do outdoor, né? Você vinha falando aí sobre os limites da propaganda. A ideia do limite da propaganda é para que não haja uma diferença muito grande entre os candidatos, sobretudo em relação à questão financeira, né? Para evitar que aqueles candidatos que tenham mais recursos, que eles possam utilizar tipos de propagandas que chamem mais a atenção do eleitor do que aquele candidato que tenha menos recursos, né? Então, em 2006 foi proibido o outdoor, porque era um meio de propaganda considerado muito caro, e aí os candidatos passaram a utilizar mais os cavaletes. cavaletes. Que a gente não via até então, havia muito pouco. Muito pouco. Então, o cavalete ele é permitido ainda nas eleições de 2014, mas existem limitações, existem regras. Tamanho, né? Os cavaletes eles podem ser colocados ao longo das vias públicas, desde que não atrapalhem o tráfego de pessoas e de veículos, mas eles devem ser colocados e retirados diariamente entre 6 horas da manhã e 10 horas da noite. E não é permitido nenhum tipo de propaganda em bens públicos, em praças, árvores ou jardins. Então, por exemplo, o candidato ele coloca um cavalete na via pública em determinados locais, não há problema algum, mas o que a gente vê muitas vezes, um cavalete ele está sendo colocado no local permitido, mas ele é amarrado de alguma maneira a um poste, a uma árvore, principalmente nesse momento que está ventando muito na cidade. O candidato às vezes vai lá, né, o militante amarra esse cavalete ali num poste, numa árvore, num equipamento de sinal de trânsito e tudo isso, ele não pode fazer, né? Não é permitido nenhum tipo de propaganda em postes de iluminação pública ou em placas de sinalização de trânsito. Então, o candidato muitas vezes pensando que amarrando ali, ele vai evitar que o cavalete caia na rua, né? Mas aí ele está cometendo uma outra infração. Ele pode acabar tendo aquele cavalete retirado, né? Dependendo das circunstâncias, ele pode acabar tendo o cavalete retirado. Nem mesmo encostar esse cavalete de alguma maneira, apoiar ele numa árvore, ele pode, né? Não, a legislação não permite, porque isso, dependendo da situação, pode danificar aquele patrimônio público, né? Ou jardim público. Não é permitido também a fixação de cartaz em poste, né? Então, já também desde 2006, que não é permitida essa colagem, né? E isso os candidatos costumam respeitar. Agora, ainda em relação a cartaz e placas também, né? Não sendo em bens públicos, mas sendo em muros ou sendo em residências, como é que isso funciona? O candidato pode colar um cartaz num muro particular? Sim, a propaganda em bens particulares, né? Ela pode ser feita desde que espontânea e gratuitamente pelo dono do muro, pelo eleitor.
Então, nem não o é partido... o candidato que tem que ir lá, Não. é o eleitor que tem que tomar essa iniciativa. O eleitor ele pode autorizar um candidato a fixar a sua propaganda ali, desde que não haja pagamento para isso. Né? Ele não pode receber nada por isso. Não, houve uma época em que era permitido o candidato ou o partido pagar ao eleitor. Hoje não Já não mais. pode mais. Outra regra em relação à propaganda em bens particulares por meio de placas ou então pinturas em muros é em relação ao limite de tamanho. Então, no máximo 4 metros quadrados. Quer dizer, ele não pode fazer mais que isso. Tapume de obra, às vezes a gente vê muita obra e tapumes e o candidato colando ali cartazes nesses tapumes. Se o dono da obra autorizar, sem problema. A regra é a mesma. Se a obra for de um particular, aí depende do dono daquele terreno, daquele lote ali onde está acontecendo a obra, autorizar ou não. Em relação especificamente a essa questão nas ruas, né, desse trabalho dos candidatos nas ruas, o TRE tem feito fiscalizações, né, na medida do possível, sem, evidentemente, colocar essas fiscalizações antes, justamente para que possa, né, encontrar essas irregularidades. E o que vocês estão vendo esse ano em relação às eleições anteriores? Os candidatos estão cumprindo mais a legislação? É mais ou menos no mesmo nível das outras eleições? O que a gente tem percebido lá no TRE é que a campanha esse ano demorou mais tempo do que em anos anteriores para ir para as ruas, né, para começar de fato. Né? Então agora, nessa primeira semana de setembro, é que a gente começou a perceber mais cavaletes nas ruas, né? E em contrapartida, os eleitores começam a noticiar também para a Justiça Eleitoral a ocorrência de algumas irregularidades, e os próprios cartórios eleitorais têm promovido algumas diligências para fiscalizar essas propagandas. A gente vai já falar um pouco também sobre como é que as pessoas podem, de alguma maneira, contribuir com essa fiscalização, mas ainda tratando aqui de outros pontos, especialmente nessa campanha. Comício, a gente tem visto muito menos hoje do que em campanhas anteriores, né? Os comícios, até porque com aquela questão dos artistas de não poder, né? Uma atividade de showmício, esses comícios talvez tenham perdido um pouco do charme, né? E a gente vê menos comícios, mas eles ainda existem. Há regras específicas para a questão relativa aos comícios? Sim, há regras. Os comícios eles são permitidos também, desde que realizados de 8 horas da manhã até a meia-noite. É permitida a sonorização fixa para amplificar o som do comício. O comício ele tem que ser comunicado às autoridades policiais com pelo menos 24 horas de antecedência para questão de segurança e de organização do trânsito, se for necessário. Né? E como você bem disse, estão proibidas as contratações de artistas para animar aquele evento e transformá-lo num showmício. Show que acaba atraindo eleitores, né, por outro motivo que não é eleição especialmente. Tem essa questão aí de atrair outros eleitores e tem também aquela questão do desequilíbrio econômico. Financeiro. Então, o candidato que tem condições vai contratar uma dupla mais conhecida, né? Enquanto aquele que tem menos recursos vai contratar aquela duplinha local ali. Então, e acaba... esse é sempre o objetivo das mudanças na legislação nos últimos anos, é equilibrar um pouco mais as campanhas. Isso. Agora, música. Se ele quiser colocar música com som fixo, ele pode colocar música no comício dele? Olha, ele pode colocar aqueles jingles da campanha, né? Aquelas músicas feitas para a campanha eleitoral. Mas não pode, por exemplo, passar um show de um artista, um DVD que tem um show de um artista famoso. Aí não, aí incorre na mesma irregularidade. Né? Carros de som, eles são permitidos ainda nessa eleição? Os carros de som, divulgando as informações sobre os candidatos e tudo? Carro de som é um tipo de propaganda que também incomoda bastante os eleitores. Né? É bom os candidatos avaliarem muito criteriosamente se vale a pena, porque é um tipo de propaganda que causa um impacto mais negativo do que positivo. Né? Mas eles são permitidos, sim, até às 22 horas, mas não podem circular a menos de 200 metros de alguns órgãos, por exemplo, sede dos poderes executivo, legislativo, judiciários, bibliotecas, escolas, igrejas, teatros, hospitais, né? Então tem que guardar essa distância. Né? Tem lá ali as ruas que eles já sabem que não podem passar. Né? Isso. Já há algum tempo é proibida a distribuição de brindes, camisas, bonés, né? Esses chaveiros, essas coisas, não se pode fazer isso mais, né? Não pode. Nem o candidato, nem o partido podem distribuir aos eleitores qualquer bem que possa auferir vantagem. Isso aí, dependendo da situação, pode ficar configurada a captação ilícita de sufrágio, que é a compra de votos,
E isso pode acabar, inclusive, com a cassação do registro, do diploma ou do mandato do candidato. Então, é uma questão muito séria, essa de compra de voto. E nem mesmo eu vender ele pode. Se ele quiser vender algum material específico de campanha, eu acho que também não pode, né? O candidato não pode vender nenhum tipo de brinde que contenham as suas informações. O partido pode comercializar esses brindes desde que não tenha menção a candidato ou a um cargo em disputa. Em relação a caminhadas, passeatas, carreatas, há alguma proibição nesse sentido? Olha, elas são permitidas, inclusive até a véspera do dia das eleições. Pode ser feita a distribuição de santinhos nesse evento, né? Normalmente, quando acontece a caminhada, ou carreata ou passeata, vai um carro na frente com um som e muitas vezes o próprio candidato está nesse carro, né? Isso é permitido. Agora, se tiver amplificador de som, tem que respeitar aqueles limites de 200 metros. E o candidato, ele não pode discursar durante o evento, porque senão ele vai transformar isso numa espécie de comício móvel. O que não é permitido. Não é permitido. Uma mudança para essa campanha, especialmente, é a questão do telemarketing, né? Hoje não se pode fazer telemarketing em nenhuma hipótese, ou existe alguma brecha nesse sentido? Para as eleições de 2014, o TSE definiu em sua resolução que não é permitido telemarketing em nenhum horário. Nas eleições de 2012, alguns juízes eleitorais já vinham decidindo nesse sentido, né? Com base, aplicando, por analogia, uma regra da internet sobre mensagens eletrônicas, né, que devem conter um mecanismo que possibilite o descadastramento. Né? Então, o telemarketing, por não permitir esse descadastramento pelo eleitor, então alguns juízes entenderam que seria proibido. Mas para esse ano, a questão já está fechada pelo TSE, não pode. Porque, de alguma maneira, acaba invadindo também a privacidade do eleitor, né? Sim. Agora, hoje se usa muitos aplicativos de internet e tudo, WhatsApp, né? Esse tipo de aplicativo. Essas mensagens SMS, mensagens de WhatsApp, há alguma legislação nesse sentido, permitindo ou proibindo? Então, aí que está, a gente entra naquela mesma regra da propaganda pela internet, né, que na legislação eleitoral coloca um dispositivo falando que é permitida mensagens eletrônicas. E aí pode ser compreendido tanto o e-mail quanto essas mensagens via aparelho celular. E a regra é essa, né, que são permitidas desde que contém esse mecanismo que possibilite ao eleitor solicitar o seu descadastramento. Isso. Agora, já que a gente entrou nesse assunto, a questão da internet rende uma série de discussões, né, do que pode, o que não pode. É até difícil de entender exatamente o que pode ser feito e o que não pode ser feito de internet. O que tem basicamente de diferença dessa eleição para as eleições anteriores no que diz respeito à propaganda na internet? Não mudou. A legislação em relação à internet não mudou. Então, continuam sendo permitidas as propagandas nos sites dos candidatos e dos partidos. Tá? É permitido também por meio de blogs e redes sociais e por e-mail, com aquelas exceções que eu já falei aqui. Não é permitido de forma alguma propaganda paga na internet. Então, mesmo nessas redes sociais e blogs, onde a propaganda eleitoral é permitida, o candidato ele não pode pagar para promover uma mensagem, por exemplo. Tá? E não é permitido nenhuma propaganda em sites de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos. Então, portais de notícia, por exemplo, não podem fazer propaganda eleitoral. Não podem. E também não é permitido propaganda em sites da administração pública. Isso aí, órgãos do governo, por exemplo, não podem fazer propaganda eleitoral. Agora, o eleitor ele pode manifestar a sua opinião, o seu voto nas redes sociais normalmente, no Facebook, nos seus sites, nos seus blogs. O eleitor que tem aí algum blog, alguma coisa, ele pode fazer isso? Pode, ele não pode receber por isso, né? Mas tem que ser espontâneo. E gratuito, né? Principalmente. Então ele pode sim, essa comunicação entre os eleitores, ela é até saudável para uma democracia, né? Essa discussão, o debate sobre as ideias. Então isso é permitido e é importante. Ajuda até mesmo para o conhecimento das ideias dos candidatos, etc. e tal. Na televisão, a propaganda é a propaganda eleitoral, né, que se fala propaganda eleitoral gratuita, que são os horários à noite e na hora do almoço, né, no rádio logo cedo pela manhã e na hora do almoço, e essas inserções que são colocadas, que são divididas de acordo com a representação do partido, né? Não existe outra maneira na televisão. Não é permitida a propaganda paga no rádio e na televisão, ao contrário da imprensa escrita, por exemplo, jornais, revistas,
pode haver esse anúncio pago, mas no rádio e na televisão não. Só é permitida a propaganda durante o horário eleitoral gratuito, como você bem disse, no bloco, né, no rádio de manhã, na hora do almoço, e na televisão, na hora do almoço e à noite, e durante a programação das emissoras por meio das inserções. E nos jornais impressos também há regras relacionadas a tamanho, né, a mesma quantidade de anúncios, também há uma regulação, né? Sim, na imprensa escrita, tanto o jornal quanto revista ou tabloides, né, cada partido ou candidato pode pagar para anunciar ali, mas no máximo 10 anúncios por veículo em datas diferentes e tem limites de tamanho também, né, 1/8 de página se for um jornal tamanho padrão ou 1/4 de página se for revista. Bom, e o eleitor está vendo tudo isso, está vendo os cavaletes na rua, está vendo as propagandas na televisão, está comprando jornais, está olhando na internet, e ele pode em algum momento se deparar com algo que ele considera que, de alguma maneira, fere alguma dessas normas eleitorais. O que o eleitor que se deparar com isso pode fazer, o que ele tem que fazer? O eleitor que identificar alguma irregularidade, ele pode entrar em contato com a Justiça Eleitoral de duas maneiras, né? Ou pessoalmente, em cada um dos 351 cartórios eleitorais no estado de Minas Gerais, ou por meio da internet, na página do TRE, na internet, que é o www.tre-mg.jus.br, ele pode acessar o sistema de denúncia online, ele vai preencher um formulário eletrônico, dizendo ali os dados da propaganda denunciada e também os seus dados pessoais. Então, não é permitida a denúncia anônima pela internet, mas é bom lembrar que esses dados pessoais do eleitor, eles ficam restritos à Justiça Eleitoral e não são divulgados de nenhuma maneira. Quer dizer, ele tem que dizer quem é, mas não necessariamente o denunciado vai saber quem foi que denunciou. Não vai saber de forma alguma. Então, o denunciado não sabe quem é que o denunciou. Agora, é importante também, como nós vimos aqui, são muitas regras sobre propaganda. Muitas vezes os eleitores eles ficam indecisos se aquela propaganda é ou não irregular. Então, ele pode consultar também no site do TRE as principais regras sobre propaganda e, eventualmente, esclarecer que aquilo que ele imaginava que seria irregular, na verdade é permitido pela legislação eleitoral. Porque se ele ficar o tempo inteiro, como às vezes é uma questão técnica, né, muito técnica, ele pode às vezes achar que em algum momento aquilo ali é irregular e ter todo aquele trabalho de às vezes denunciar e tudo e na verdade não ser problema algum, ou o contrário, né? O simples fato de o eleitor estar incomodado com algum tipo de propaganda não significa que aquela propaganda seja proibida, né? Às vezes a legislação permite isso, né? E ele tem que pensar também que é uma forma que os candidatos têm de levar a mensagem para os eleitores. Porque não é também o caso de demonizar, né, a questão da propaganda, de achar que ela é um problema que nos aflige de 2 em 2 anos e que como as pessoas às vezes ficam doidas para que a eleição chegue logo para que isso acabe. As pessoas precisam entender que tem toda essa questão que é necessário porque traz mais benefícios do que malefícios. É bom pensar que a propaganda eleitoral, ela mais do que um direito dos candidatos de levarem suas propostas, é um direito do eleitor de conhecer as propostas, né? Então, a própria Justiça Eleitoral às vezes pondera em relação a retirar algum tipo de propaganda. Isso é uma medida extrema, né? O que é melhor? Deixar aquela propaganda que eventualmente tem uma pequena irregularidade, mas em que o candidato está levando a sua mensagem aos eleitores, ou acabar com tudo e impedir que a população ela tenha acesso às informações? Isso tem que ser ponderado. Tem sempre que ser ponderado. Agora, quando essa denúncia é feita, aí ela passa a ser analisada lá no TRE, pode ser, né, julgado que houve realmente algum tipo de irregularidade. Como é que isso funciona? Quando se faz uma denúncia, há uma diligência para checar se aquilo realmente tem algum tipo de irregularidade? Qual que é o processo depois que se faz essa denúncia? Sim, recebida a denúncia, o próprio sistema de denúncia online encaminha automaticamente ao juiz eleitoral responsável pela área onde a propaganda está sendo veiculada. Então, o servidor do cartório ele faz uma diligência para verificar se a propaganda realmente existe. Ele lavra um termo de constatação e leva ao juiz aquele termo. O juiz é que vai decidir se aquela propaganda é regular ou irregular. Entendendo ser irregular, ele vai notificar o candidato, o beneficiário ou o responsável pela propaganda para que a retire ou a regularize num prazo de 48 horas. Terminado esse poder de polícia, esse expediente é encaminhado ao representante do Ministério Público, que ele pode, se entender cabível, entrar com uma representação contra o candidato lá no TRE, e aí ele vai pedir a aplicação da multa. Tá certo. Mais alguma questão que é importante destacar para o eleitor, que a gente não focou aqui, Diogo? Não, a mensagem principal que a gente
pretende deixar aqui é o seguinte, que essa propaganda eleitoral, tanto de rua quanto no rádio e na televisão, ela é só um ponto de partida que deve despertar nos eleitores aquela questão de buscar mais informações. Então, o eleitor ele pode, até no site da Justiça Eleitoral, olhar quais são as propostas dos candidatos. Tem lá os planos de governo que eles vão colocando? Dos majoritários, sim. Né? Dos tem. majoritários. E a internet é um campo muito rico em questão de informações, né? O eleitor, claro, ele tem que ter alguma reserva em relação aos sites onde ele vai procurar maiores informações. Tomar cuidado para não ser enganado. Né? Muitas delas são alimentadas por próprios militantes dos candidatos, né? Então, mas assim, não deixa de ser algo que deve ser ponderado, mas não deve deixar, né, que os eleitores fiquem atentos nisso. Bom, a gente convida os eleitores, então, a entrar mais no site do TRE, conhecer o que pode e o que não pode, né? O próprio Portal Tempo também tem uma seção ali, pode, não pode. A gente tem acompanhado aí os candidatos no seu dia a dia, informado tanto questões relativas aos candidatos como questões relativas ao processo eleitoral, que em um mês, provavelmente agora, nesse mês, vai se acirrar cada vez mais ouviremos falar de eleição. E é bom que os eleitores, aos poucos, vão conhecendo para diminuir o número de indecisos. Hoje ainda é muito grande, né? Mas que as pessoas até a eleição cheguem a uma conclusão, escolham o melhor candidato, afinal, o futuro do país, o futuro do nosso Estado, né? Da vida que a gente leva no dia a dia, depende dessa escolha, né? E não há como a gente abrir mão dessa escolha, né? Isso. Te agradeço, Diogo, agradeço você também, internauta. Um abraço para você e até mais.